Evangelho de João. Nós vamos ler 2 versículos, o 32 e o 33. Glória a Deus. Evangelho de João, capítulo 12, 32 e 33. O som está chegando bem para quem está atrás, tá bom? Muito obrigado. Evangelho de João, capítulo 12, 32 e 33, que diz assim: E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E dizia isso, significando de que morte havia de morrer. Glória a Deus. Feche os seus olhos, peça ao Senhor para falar conosco. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por estarmos aqui na Tua casa, nesta manhã dominical. Muito obrigado, Senhor, pelo grupo de louvor, os músicos, cantores. Obrigado pelo diaconato, obrigado pelos pastores, obrigado, Senhor, pelos irmãos, por esse casal, por essa família, por essas crianças, por esse rapaz, por esta moça que está aqui, por essa mãe, por esse pai. Muito obrigado, Senhor. Eu te louvo pela nossa vida, te louvo pela nossa salvação, te louvo porque o Senhor nos escolheu, Senhor, dentre 7 bilhões de pessoas na terra. O Senhor nos escolheu. O Senhor nos escolheu para sermos teus filhos. O Senhor nos escolheu para sermos teus servos. O Senhor nos escolheu para te servir. O Senhor nos escolheu para a vida eterna. Pai Santo, nos ajude a continuar a nossa jornada. Não nos deixe tropeçar. Senhor, livra-nos dos falsos profetas. Livra-nos, ó Deus, de falsos irmãos. Livra-nos, ó Deus, de falsos amigos. Livra-nos, Senhor, da língua venenosa. Livra-nos, ó Deus, daqueles homens malignos. Livra-nos, ó Deus, daqueles homens perturbados, endemoniados, malignos. Meu Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia do teu povo, da tua igreja. Senhor, nesse fim de tempos que nós estamos vivendo, muitas coisas estamos vendo acontecer. Senhor, nós estamos vendo o clima, Senhor, as mudanças climáticas, as catástrofes, Senhor, as enchentes, barragens estourando, furacões, vulcões, meu Deus, terremotos, vidas perdidas, pandemia. Senhor, tanta coisa que está acontecendo nos nossos dias. Senhor, tenha misericórdia da tua igreja e encha o teu povo do Espírito Santo, porque, Senhor, preparando para a preparação da tua igreja, assim como ela começou com o derramamento do Espírito Santo, ela terminará com o derramamento do Espírito Santo. Então encha a tua igreja, encha os pastores, encha, Senhor, as crianças, encha os jovens, encha os adolescentes, encha o teu povo, meu Pai. Encha a tua igreja e nos prepare para o momento mais esperado, que é o arrebatamento da igreja. Prepara o teu povo, prepara a tua igreja. Ao redor do mundo, nós te pedimos em nome do Senhor Jesus e te agradecemos hoje para sempre. Amém, amém, Jesus. Graças a Deus. Irmãos, por gentileza, podem se assentar. Muito bem. Nós lemos um texto que Jesus está fazendo uma predição do que iria acontecer com ele. E por ocasião desse acontecimento, se você olhar aí o versículo 20, nós lemos o 32 e o 33. Se você olhar o versículo 20, diz assim: ora, havia alguns gregos
entre os que tinham subido à adoração, a adorar no dia da festa. Essa festa aqui é a festa da dedicação do templo. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, ele destruiu grande parte do templo, pôs fogo no templo. Então houve uma restauração do templo, que era principalmente lugar de adoração. Então essa festa era da dedicação do lugar de adoração, a dedicação do templo. Então esse dia da festa, muitos gentios, aqui faz uma referência dos gregos, que foram também participar dessa festa da dedicação, e eles queriam ver Jesus. Falaram, nós queremos ver Jesus. Aí Filipe chamou André falou com Filipe, está aí no versículo 22. André foi comunicado que os gregos queriam ver Jesus. Aí Jesus recebeu o recado através de André e Filipe, falou, tem uns gregos aí que querem te ver. Aí Jesus então foi lá para conversar com esses gentios, que não apenas gregos que estavam ali, mas outros também estavam participando dessa festa. Então Jesus, nesse relato dele, ele faz a predição, ou seja, tudo que iria acontecer com ele. Então quando Jesus está falando, no versículo 27 ele fala assim, olha, agora a minha alma está perturbada. Está perturbada. E que direi eu? Que direi eu? Pai, salva-me. Salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Aí ele começa no 28, ele faz uma oração dizendo, Pai, glorifica o teu nome. Glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia, já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que tinha ouvido que dizia que havia sido um trovão, eles não entenderam a voz. Eles acharam que foi um trovão, um estrondo, né? Outros diziam, um anjo falou para ele. Então aí Jesus respondeu e disse, não veio esta voz por amor a mim. Essa voz não foi para mim, mas por amor de vocês. Aí Jesus então, ele fala sobre o príncipe que será expulso. E aí então ele fala o versículo 32 que eu li para vocês. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, o tema, atração, preço a ser pago. Esse é o tema do assunto que vamos falar nessa manhã. Atração, preço a ser pago. Então, atração, aqui ele falou assim, olha, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Quando que ele atrairia as pessoas? Não é trair, não, atrair. Atrair a pessoa, chamar para si as pessoas, quando for levantado da terra.
Ele estava falando, o versículo 33, significando que tipo de morte que ele ia ter. Então, a atração é o mesmo que atrair. Atrair é o mesmo que ato de atrair, que é o resultado de uma ação, de uma atitude. Atrair é trazer para si. Então vamos pensar aqui coisas que nos atraem. Vamos pensar em coisas que nos chamam a atenção, coisas que nos atraem. Por exemplo, coisas bonitas nos atraem, né? Coisas bonitas. Quem é que não gosta de ver uma coisa bonita? As mulheres, por exemplo, poxa vida, que arranjo bonito, que vestido bonito, que casa bonita, né? Então, coisas bonitas nos atraem, nos chama a atenção. Coisas valiosas nos atraem. Puxa, mas que anel bonito, que pedra linda, que você poderia pegar, que colar bonito. São coisas valiosas. Que peça linda, por exemplo, candelabro todo de ouro, todo feito em ouro, sem emenda, sem encaixe. Olha que peça linda, valiosa. Custou, que foi feito agora, eu falei numa pregação que ela custou R$1 milhão, mas foi $1 milhão. $1 milhão, não é R$1 milhão, $1 milhão que custou o candelabro. Coisa linda, caríssima. É uma peça linda que nos atrai, que nos chama atenção. Ela está exposta na praça lá em Jerusalém para que todo mundo veja, numa caixa de vidro. Então, coisas valiosas nos atraem, coisas prazerosas nos atraem. Por que às vezes, por exemplo, você entra num restaurante self-service, aí está aquele monte de variedades, aquilo enche os olhos. Por isso que eles ensinam para atrair a criança, para que ela se alimente. Faça comida colorida, beterraba, cenoura, já fazem hoje. Antigamente, no meu tempo de criança, só existiu pimentão verde. Hoje tem pimentão vermelho, pimentão amarelo, pimentão azul não sei se tem ainda, mas vai fazer também daqui a pouco. Mas por quê? Porque quem não gosta de pimentão passa a comer pimentão por causa da cor. Coisas prazerosas, coisa que dá prazer para a carne, traz prazer para a nossa vida. Então as coisas prazerosas nos atraem. Coisas poderosas nos atraem. Quem é que não quer poder? Quando os discípulos estavam expulsando demônios, Elimas, o mágico, ele viu as maravilhas que eram feitas pelas mãos dos apóstolos, e ele era mágico. Mágico é truque, não existe mágica. Aquilo tudo é truque, mas é tão bem feito que a pessoa não vê. É tão rápido. O jogo de luzes, de espelho, é tão bem feito que a pessoa olha e não percebe, porque são truques. E aí apareceu aí uma pessoa, ele usa até uma máscara, não sei se era chamado ou máscara, desmanchando todo. Mr. M, obrigado aí, pastor. Mr. M começou a destruir todos os truques dos mágicos. Porque quem olha assim pensa, puxa vida, isso é mágica mesmo, mas não é truque. Truque é tão bem feito, que a pessoa não percebe. Então, as coisas poderosas nos atraem. Aí Elimas falou assim: olha, quanto que vocês querem para me dar esse poder aí também, que eu quero esse poder.
Ele falou assim: olha, esse poder não se compra com dinheiro, que o dinheiro seu seja para a tua própria maldição. Aí ele ficou desesperado. Olha, gente, por favor, ore por mim para que essa maldição não aconteça comigo, porque ele via que o poder era real, não eram os truques que eles faziam, que ele fazia. Então, poder nos atrai, poderes nos atrai, coisas poderosas nos atrai. Agora, todas essas que eu falei aqui, poderia incluir aqui muito mais, todas elas passam e perdem o seu encanto. Beleza acaba. Às vezes você compra uma planta, tem uma que é muito cara, as flores dela uma vez por ano, e quando eu esqueci o nome, eles vendem muito em mercado aí, orquídea, quem falou aí, obrigado, orquídea. Você vê aquelas flores bonitas, tem várias cores, mas daqui a pouco aquela beleza passa. A beleza passa. Porque aí você compra um buquê de flores, um buquê de rosa, está muito bonito, está até exalando perfume, mas daqui uma semana, duas, tudo murchou, acabou, desapareceu a beleza. As coisas valiosas também quebram, se perdem, roubam-se, os prazeres passam. Por exemplo, se você for comer, você pegar a melhor sobremesa que tiver, você colocou, quando ela entra em contato com a sua língua, com o céu da boca, você, mas que coisa deliciosa, que coisa gostosa. Aí você engoliu, acabou. Então, são coisas que passam. As coisas prazerosas passam, as valiosas passam, as bonitas passam, as poderosas também. As coisas poderosas também acabam, perde o seu encanto, perde a sua atração. Agora, tem coisas que nos atraem e que têm resultados eternos. Essas que eu disse são passageiras, acabam, terminam. Mas tem coisas que nos atraem, que são eternas. Essas que são eternas, ela tem um preço a ser pago. Um preço a ser pago. Então, vou te dar alguns exemplos. Existe um preço a ser pago. Por exemplo, não existe ex-pai. Não existe ex-pai. Não existe ex-mãe. Ela foi minha mãe. Não existe ex-mãe. Não existe ex-pai. Não existe ex-casamento. Um casamento ele pode até se romper, acabar, mas não existe ex-casamento. Ele continua registrado em cartório e fica ali para sempre. Então não existe ex-casamento. Não existe ex-filho. Ex-filho. Aquele ali era meu filho. Não existe isso aí. São coisas eternas. Não existe ex-família. Não existe ex-vida. Não existe ex-salvo. E vai por aí fora, etc, etc, etc. Isso são coisas eternas. São coisas eternas. Agora, quanto custa para manter isto? Quanto custa para manter uma família? Quanto custa para manter filho? Eu não estou falando em termos financeiros.
Eu estou falando em termos morais, emocionais, espirituais, sentimentais, que são coisas eternas, que finanças também passa, que está incluído ali em coisas poderosas, porque o dinheiro ele traz poder, mas é um poder passageiro. Ontem eu estava vendo um vídeo, o blogueiro disse assim: muito dinheiro espalhado na rua, milhões espalhados na rua. Eu falei: olha, dinheiro espalhado na rua, ninguém catando, era para ver uma multidão catando. Aí mostrou, irmãos, aquilo sobe de vista assim, ó, de um lado e do outro da rua. Tem dinheiro que está até amarrado com elástico, assim, ó, arrumadinho, bolo assim de dinheiro amarrado com elástico. Mas sabe onde que era? Venezuela. Se você, a pessoa que mora na Venezuela, quer comprar um frango batido, ele tem que encher uma van de dinheiro até no teto para ele poder comprar um frango. Ele não consegue carregar o dinheiro, fica mais caro ele carregar o dinheiro do que comprar o frango. Dinheiro não vale nada, tudo jogado assim, olha, aos milhões de cédulas, milhões. Tem lugar que fica quase 1,5 metro de altura de cédulas, de um lado e de outro da rua, porque o dinheiro não vale nada. Porque a inflação lá já passa do 2.000 mensais, 2.000% por mês. A gente não tem nem como fazer cálculo de cabeça. A desvalorização da moeda. Então, os venezuelanos estão comendo lixo, estão invadindo os caminhões de lixo, comendo comida podre, comendo comida de lixo. Eles invadem aqueles caminhões, catando lixo, para ver se vasculham as lixeiras, para ver se acha alguma coisa, ainda que as moscas estão lá, mas estão tentando comer alguma coisa, porque não existe recurso, o dinheiro não tem valor, lá não tem, os supermercados não tem nem papel higiênico, não tem nem creme dental, não tem nada. E uma pessoa, para comprar um creme dental, ele tem que encher um caminhão de cédula para levar no mercado, e só para carregar, só os funcionários para carregar aquele dinheiro lá para comprar um creme dental já fica caro. Olha a situação que está. E eu aproveito isso para deixar uma palavra aqui, e até para quem vai nos assistir, é isso que eles querem fazer com o Brasil. Se nós não soubermos olhar as coisas, é isso que eles querem fazer com o Brasil. Quanto custa manter família? O preço é dor e sofrimento. Qual é o preço? Dor e sofrimento. Vamos lá. Eu quero falar sobre o sofrimento moral. Primeiro, para poder entender o que é sofrimento moral, eu preciso saber o que é moral. Moral é o conjunto de regras que diz para nós o que é certo e o que é errado. O que é moral? É um conjunto de regras que me diz o que é certo, o que é errado. Isso é moral. Então, o que é o sofrimento moral? O sofrimento moral, preste bem atenção agora,
ele manifesta quando apresenta dificuldades moralmente adequadas segundo suas consciências, ou seja, segundo o nosso entendimento. Então, nós temos uma situação prática acontecida com Paulo, que está registrada em Romanos, capítulo 7, 19 e 20. Paulo sofria muito com isso, porque ele falava assim: olha, as coisas que eu quero fazer de bom, eu não faço. As coisas boas, olha, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Isso é uma luta, é uma manifestação de uma dor moral. O que eu quero fazer de bom, porque ele sabia o que ele tinha que fazer, mas ele tentava fazer e não conseguia, porque o mal estava sempre diante dele para fazer. Alguém aceita água? Então, o que é o sofrimento moral? É eu querer fazer uma coisa boa e não conseguir fazer aquilo. Eu começo a sofrer. Então, o sofrimento moral, ele pode ser entendido como dor ou angústia que pode afetar a mente, o corpo e as relações interpessoais. Vamos aprender sobre isso. O que é o relacionamento interpessoal? Relacionamento interpessoal, o próprio nome já diz respeito à interação entre pessoas, podendo ser do meio profissional ou familiar, a interação sobre as pessoas, ou com as pessoas. E o que é interação? Interação é comunicação, é convívio entre as pessoas, é diálogo, é trato. Então, a gente percebe que quando a pessoa está enfrentando um sofrimento moral, ele não quer conversa, já percebeu isso? Ele não quer conversa, ele para de interagir com, às vezes, até o membro da família. Quanto às vezes acontece isso na vida dos casais, que às vezes fica semana sem conversar. Um dia uma mulher me procurou, ela falou: pastor, o meu esposo ficou 40 dias sem conversar comigo. 40 dias. E eu perguntava para ele o que eu havia feito para ele, que ele não conversa comigo. Ele sentava à mesa para almoçar, sentava à mesa para jantar, sentava à mesa para fazer a refeição, mas nem olhava para ela 40 dias. Ela notou, porque mulher é muito detalhista. Talvez ele nem se lembrava que já fazia 40 dias que ele não conversava com a sua mulher. Mas a mulher é detalhista, ela nota tudo. Já fazem 40 dias que você não conversa comigo. Aí ele, depois de 40 dias, ele resolve falar o que é que ele estava sem conversar com ela. Você vai achar até graça. Ele pertencia a uma igreja, que o costume dessa igreja é: a pessoa não pode usar camisa de manga curta, não pode usar bermuda, não pode usar costeleta, não pode usar barba, não pode usar bigode, não pode usar paletó xadrez, não pode usar paletó lascado, tem que ser fechado, não pode usar jeans. É a igreja dos panos. E ela era uma mulher que olhava para a Bíblia.
E o filho dela acompanhava ela na igreja onde ela ia. Aí o filho dela chega em casa e põe uma bermuda. Aí na mente dele, no entender dele, ela deveria ter falado com ele, porque sabe que na denominação dele não permite usar a bermuda. Então o que ele deveria usar, que ela deveria falar para ele para não usar a bermuda. E ela não falou. Então por causa disso ele ficou de mal com ela só 40 dias. A gente percebe como a ignorância se alastra por aí. O que a Bíblia diz? Por falta de conhecimento, o meu povo perece. Casamentos estão sendo destruídos por falta de conhecimento. Famílias estão sendo destruídas por falta de conhecimento. Então, voltando ao nosso texto, Paulo estava sofrendo muito com essa situação, com essa dificuldade que ele tinha. O que é bom, que eu quero fazer, isso eu não faço, mas aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Então, a dor moral, a dificuldade em fazer o que é certo, interfere na nossa mente, traz angústia, dor, e atinge a nossa mente, o nosso corpo e as nossas relações interpessoais. Quando você vê alguém isolado no cantinho que não quer conversar, procure essa pessoa, porque ela está numa luta interna. Está acontecendo essa luta interna com ela. Ela está vivenciando uma guerra no seu interior que está afetando a sua interação. Ela não consegue comunicar, ela não consegue conviver. Ela fica fechada lá no quarto, trancada, e só sai dali para comer, ou para alguém volta outra vez. Ela não quer interagir com o pai, não quer interagir com a mãe, não quer interagir com os membros da família, não quer interagir com ninguém. Ele quer ficar isolado e quietinho, porque ele está vivendo uma luta moral, está sofrendo uma dor moral dentro dele, e muitos acabam. Como afeta a mente, muitos podem ser levados à situação desagradável. Então, irmãos, o principal objetivo dos relacionamentos interpessoais é tornar a convivência mais agradável entre os seres humanos, entre as pessoas. Então nós somos seres sociáveis. Isso quer dizer o quê? Que ninguém consegue viver sozinho. Ninguém consegue viver sozinho. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vamos pegar um animal que ele não tem essa sociabilidade. Um animal, por exemplo, cobra. Tem cobra que põe ovos e tem cobra que põe os filhotinhos de uma vez. Por exemplo, a cascavel, ela já põe os filhotezinhos. A jararaca já põe os filhotezinhos. Então o que acontece? Quando nasce o bebê cascavel ou o bebê jararaca, sabe o que eles fazem? Às vezes ela põe 17 filhotinhos. Sabe o que acontece? Cada um vai para um lado. Cada um vai cuidar da sua vida. A mãe cobra, a mãe jararaca já sai para a vida dela, e os filhotinhos vai tudo embora. Não tem sociabilidade entre jararaca, entre cascavel. Filhotinho nasceu, eles não ficam mais com a mãe, já vão se virando. Agora vamos pensar no jacaré. O jacaré põe ovos.
e ele fica lá tomando conta do ovo até eclodir. Quando o ovo eclode, que nasce o jacarezinho, sabe o que ela faz? Ela abre aquele bocão, os filhotinhos entram tudo na boca dela e ela leva para o rio. E lá ela fica tomando conta dos filhotes. Já são sociáveis, já vivem em família. Então, a interação faz parte da vida humana. Nós temos que interagir, nós temos que dialogar. Por isso Deus deu a linguagem para nós. A linguagem é a maneira que nós expressamos o que sentimos, o que pensamos, o que queremos. Então Deus nos fez com voz, com palavras, dotado de língua, de linguagem, exatamente para falar, porque nós somos seres sociáveis. Então, dentro de uma casa, é preciso observar, principalmente pai e mãe, observe seu filho, observe a sua filha. Se ele não está interagindo, se ele não estiver interagindo, vai lá, procura conversar com ele, procura saber o que está acontecendo com ele, para você não ser surpreendido depois. Porque a interação faz parte do bom convívio familiar, profissional e vice-versa, até na igreja também. Apesar do tempo que nós estamos vivendo, nós diminuímos a nossa interação, porque infelizmente nós estamos vivendo um tempo que você não pode interagir como é de costume, poder abraçar o irmão com aquele respeito, com aquele temor de Deus que cabe aos servos do Senhor, a respeitabilidade que existe entre nós. Por causa da situação que nós estamos vivenciando hoje, essa parte de interação, ela diminuiu. Nós ficamos apenas no paz, irmãos, Deus abençoe sua vida, porque a gente não pode mais dar aquele abraço respeitoso para com o irmão, para com a pessoa, por causa da situação. Mas quando nós não podemos, estamos limitados na igreja, nós não podemos deixar de fazê-lo em casa. Porque em casa, nós não precisamos usar isso aqui, porque são pessoas da família. Então, irmãos, o objetivo da interação é fazer com que nós sejamos melhores, possamos melhorar. Então, filho, você precisa conversar com seu pai, conversar com sua mãe. Mãe, você precisa conversar com seu filho. Marido, você deve conversar com a sua esposa. E vice-versa. E vamos por aí afora. Agora, nós falamos aqui qual é o preço que se paga para manter essa estrutura. Essa estrutura de quê? Família, casamento, ser pai, ser mãe, ser família, ter vida, salvação. Existe um preço a ser pago: a dor e o sofrimento. Quando se fala em dor e sofrimento, ninguém quer. Eu gostaria que o pastor chegasse aqui, pusesse fogo aqui, aleluia, glória a Deus. Mas, irmãos, isso satisfaz ego. Isso aqui cura enfermidades. O que adianta a pessoa sair pisando nas nuvens, mas chegar em casa já acabou? No primeiro contato com a família acaba tudo. Então é preferível alicerçar. Alicerçar vai te conduzir lá para frente, lá na eternidade. Porque são coisas, nós estamos tratando de coisas eternas, não passageiras. Eu poderia estar aqui satisfazendo o ego, e você me chamar, poxa, isso que é pastor. Falando, não, mas eu estou falando de dor, eu estou falando de sofrimento. Quem quer ouvir? Ninguém gosta de ouvir a respeito de dor, sofrimento. Quando a gente vai no médico, a gente procura
Fala, o que o doutor vai falar? A gente espera, tá o doutor Vinícius aí, sabe disso. Quando ele vai fazer o exame da pessoa, aí se ele vier com o rosto bem assim, se ele vier sorrindo, a pessoa fala, ó, coisa boa que vai falar para mim, né? Mas se vem assim bem coisa, aí ele fica rodeando para poder falar. Tem uns que já falam na dura ali, né? Aí já, ele saiu até da ética aí, né? Fugiu um pouquinho da ética, né, doutor? Então, aí a pessoa fica esperando uma boa notícia do médico. Ó, seu coração, às vezes o coração tá fraco, ou tá com algum probleminha que ele pode resolver por conta própria, fazendo algumas coisinhas lá que vai ajudar. Mas e ele fica esperando uma notícia boa, mas o problema dele vai depender da atitude dele dali para frente. Aí ele fica esperando que o médico fale que o sangue dele está bom, o coração dele está bom, que a pele dele está boa, que os ossos dele estão bom, que está tudo bom. Aí ele vai sair de lá, eita, que maravilha, estou igual coco. Igual coco. Aí quando o médico vem e fala, ó, você está com problema no sangue. Aí você vai ficando, mas isso você pode fazer, você pode melhorar fazendo isso, fazendo aquilo. Porque ninguém gosta de ouvir coisa ruim, ninguém gosta de coisas ruins. Nós só queremos ouvir coisas boas. Se o médico fala assim, ó, seu sangue, às vezes o sangue está com um pouco de açúcar, mas o médico falou, ó, seu sangue está jóia, o que vai acontecer? Ele vai entrar nos doces. Opa, rapaz, não preciso deixar minha casa de bombom, não preciso deixar meu refrigerante, não preciso deixar meu hambúrguer de 3 andares, 4 andares. Aí o médico, aí de repente acontece alguma coisa, ele vai para o hospital, o que foi? Deu de repente. Mas por quê? Porque o médico não falou para ele a verdade. O médico só massageou o ego dele, só falou coisa boa para ele quando tinha um problema grave, quando tinha um problema sério que poderia ser evitado. Deu para entender, irmão? Quem está entendendo, diga um amém. Então o objetivo principal da interação, dos relacionamentos interpessoais, é nos tornar melhor, agradáveis, melhores pessoas, saber de tudo que está acontecendo. Agora, todos nós, na grande maioria, quando um casamento está dando problema, é melhor acabar com ele e começar outro. Na sua grande maioria. Sabe por quê? Eu não vou ficar sofrendo aqui não. Eu vou pular fora. Sabe por quê? Porque ela está sem capacidade para suportar a dor. Agora o preço para manter o casamento é dor e sofrimento. Nós vamos chegar lá. Manter o filho por perto é dor e sofrimento. Então, quando uma pessoa que ela tem a preferência de terminar com o relacionamento do que sofrer ou sentir a dor para manter aquilo, ela está sem capacidade para suportar a dor. Vamos lá. Agora, qual a nossa capacidade de suportar a dor ou o sofrimento? Qual é a nossa capacidade? O que nos capacita a enfrentar a dor e o sofrimento para manter aquilo em funcionamento? Preste atenção agora. Depende da atração das metas que nós temos em mente. Vou explicar isso. Depende de quanto aquilo nos atrai, de quanto aquilo tem valor para nós, quanto
o teu filho tem valor para você? Quanto o seu casamento tem valor para você? Quanto a sua salvação tem valor para você? Então, é isso que nos capacita a suportar a dor ou o sofrimento. Depende da atração das metas que temos em mente. Então vamos lá, vamos dar um exemplo aqui. Jesus disse que as ovelhas são tão importantes para ele que ele dá sua vida por elas. Está aí João 10, 11. Olha, vamos olhar João 10, 11. As ovelhas é tão importante para Jesus que ele dá a sua vida por ela. Por quê? Porque Jesus, ele tem... As ovelhas são atrativas para Jesus. Aleluia! Eu sou atrativo para Jesus. Você é atrativa para Jesus, a ponto de Ele dar a sua vida por você, a ponto de Ele dar a sua vida por mim. Então há atração e um preço a pagar. Quanto Jesus ali, olha, eu sou o bom pastor dá sua vida por quem? Pelas ovelhas. João 10, 11. João 10, 11. Eu sou o bom pastor dá a vida para as ovelhas, porque Jesus tinha na sua meta, na sua meta, e isso capacitou para vencer a morte, de dar sua vida, de sofrer, porque as ovelhas eram importantes para ele. O diabo chega e fala para você assim, olha, sopra no seu ouvido, você não vale nada, Deus não te quer, Deus já esqueceu de você, Deus já te abandonou. Mas Jesus, a gente encontra Jesus falando, olha, você é tão importante para mim que eu dou a minha vida por você. E Jesus é maravilhoso. Atração, o preço a ser pago. As pessoas são tão importantes para Deus que Ele deu seu Filho para morrer para essas pessoas que não procuraram Deus. João 3,16. O mundo não é a natureza, nem o sistema, as pessoas. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós estamos vendo aqui Deus dá vida. Por quê? Pela atração, pela importância que nós temos para Ele. Por isso que se você ouvir uma vozinha, você não é importante para Deus. Fala, Satanás, eu sou importante para Deus sim, a ponto dele morrer, dele dar a vida dele por mim. Eu sou importante para Deus. Eu posso não ter importância para as pessoas ou para alguém, mas eu tenho importância, eu sou importante para Deus. Tem até uma canção que diz assim, é importante para Deus, é do Anderson, né? É Anderson, que é aquele Anderson Freire. Você é importante para Deus, negócio assim. Você é espelho. Aí depois tem uma parte lá que ele fala, você é importante para Deus, um negócio assim. Mais caro, mais raro do que pôr o ouro puro de Ofir, né? Então, irmãos, olha o que Deus está fazendo aqui, olha. A atração tem um preço a ser pago. O amor, a importância que a ovelha tem para Jesus, a ponto dele dar a vida por ela, porque ela é importante para ele. As suas ovelhas são importantes para ele. Jesus falou assim, olha, a ovelha que o Pai me deu, ninguém tira da minha mão. Pode vir tudo para tentar tirar essa ovelha. Então, a ovelha, ela sai sozinha, ela que se tira das mãos do Senhor. Diabo não tira, sofrimento não tira,
Paulo falou assim: quem é que nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor? Seria a altura? Seria a profundidade? Seria a dor? Seria a fome? Pois nada disso nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos ver outro. Gênesis 29, 20 e 27. 2 versículos, 20 e 27. Raquel, aquela bela moça, filha de Labão, ela era tão importante para Jacó, que Jacó queria casar com ela, e Labão falou: olha, para você casar com ela, você tem que trabalhar 7 anos de graça para mim. Se chegar um rapaz na sua casa querendo casar com a sua filha: ah, você gosta da minha filha? Sim. Então você vai trabalhar, não precisa 7 anos não, você vai trabalhar 2 anos de graça para você se casar com ela. Todo o dinheiro que você ganhar durante 2 anos, você traz na minha mão. Aí ele vai virar: você está ficando doido, eu estou fora. Sabe por quê? Porque ela não tem valor para ele. O que a atração, há um preço a ser pago. Quando Jacó trabalhou 7 anos, 7 anos não são 7 dias, não são 7 meses, é uma grande parte. Eu vou colocar aqui o percentual: são 10% da nossa vida, da nossa existência. 10% da nossa existência, calculando uma geração de 70 anos. 10% da minha vida, a troco de um casamento, a troco de um sentimento, de um amor, porque ela é importante para mim. Aí no dia do casamento, o Labão fala assim: olha, você trabalhou 7 anos pela Raquel, mas aqui as novas não casam primeiro do que as mais velhas. Se você quiser a Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7. Está aqui, ó. Versículo Gênesis, deixa eu ver se eu anotei aqui. Gênesis 29, 20 e 27. Vamos lá. Aqui, ó. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel. Esse aí é o 20. Agora o outro. Esse é o 20. Agora o 29. Deixa eu ler o aqui. E este lhe pareceram como poucos dias, por muito que a amava. Olha aqui, 7 anos passou tão rápido. Por quê? Porque o que ele tinha, a sua meta. Olha aqui, o que nos capacita para enfrentar, para suportar a dor? Depende da atração das metas que temos em mente. Então, por que Jacó suportou trabalhar 7 anos de graça? Porque a sua meta era ter Raquel, a quem ele amava. Isso capacitou a suportar a dor e o sofrimento por ela. Cumprindo a semana dessa, então lhe daremos a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servirás. Então Jacó, ele deu 20% da sua vida pelo seu amor. Sabe por quê? Porque Raquel era importante para Jacó.
A atração tem um preço a ser pago. Paulo disse lá em Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo tinha paixão por almas, e ele dizia assim: olha, eu sinto dores de parto para gerar filhos para o reino de Deus. Por que Paulo suportava a dor de parto? Porque ele amava ver pessoas se rendendo a Jesus. Está aí escrito: meus filhinhos, por quem de novo sinto a dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Por que Paulo suportava as dores, as perseguições, o sofrimento? Porque ele amava ver pessoas felizes. E a única felicidade verdadeira não é comprar um imóvel, não é comprar um carro, não é comprar uma roupa nova. A verdadeira alegria, a verdadeira felicidade é ter Jesus na sua vida, porque é uma felicidade que ninguém tira, que ninguém pode tirar. No mundo tereis aflições. Jesus disse: eu vos dou a minha paz vos dou. Porque eu não dou minha paz como o mundo dá. A paz do mundo é passageira, mas a paz que Jesus dá, ela é eterna, porque as circunstâncias não tiram a paz que Deus te dá. As adversidades não tiram a paz que Deus te dá. A paz que Jesus oferece, as circunstâncias não tiram ela de você. As situações adversas não tiram ela de você. Gerar almas me provoca dor de parto. Gálatas 4,19. Anunciar o evangelho para Paulo significava sofrer. E o sofrimento, ele não ficava reclamando: irmão, puxa vida, eu preguei ali, sofri uma perseguição, me bateram, me chicotearam, eu estou pensando bem isso aí. Não, ele tinha isso. O sofrimento de Paulo ele tinha como troféu. Vamos ver? Gálatas 6,17. Gálatas 6,17. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Eu vi um filme uma vez, você deve ter visto, é muito antigo, o Tubarão 1, muito antigo. Aí as pessoas que foram incumbidas de matar esse tubarão, eles estavam dentro do barco, sentado, depois de ter bebido, estavam os três lá dentro do barco. O dono do barco, um experiente em situação de conhecimento de tubarões, e o chefe de polícia da cidade. Então eles foram lá para poder matar o tubarão. E enquanto o tubarão não vinha, eles começavam a mostrar as suas cicatrizes. Olha aqui na minha perna, isso aqui foi uma mordida de tubarão. Aí o outro falava: não, olha aqui, olha que eu estou no braço aqui, ó, o pedaço que ele me arrancou aqui. Cada um exibindo as suas marcas. Mas Paulo tirou a sua roupa e falou: olha aqui, olha quanta cicatriz. Me assiste pela rede social. Se o seu pai e a sua mãe for a última pessoa a saber, então você está mostrando que ele não tem nenhum valor para você. Porque se eles são importantes, eles são os primeiros a saber. Deu para entender? Seja coisa boa ou seja ruim, seu pai, sua mãe tem que ser o primeiro a saber. Eu quero me dirigir aos pais. Quanto vale os filhos para você? Quanto vale o seu filho para você? Quanto vale a sua filha para você?
Eu me lembro de um casal que se separou. Preste atenção nisso. Eles tinham um filhinho pequeno, de uns 2 aninhos, 3 aninhos. Se separaram. Aí a justiça falou assim: olha, final de semana o menino vai ficar com você, durante a semana de escola fica com a mãe, final de semana fica com você. Acordaram dessa forma, fizeram um acordo perante o juiz. Aí no dia que ele foi pegar a criança, ele pegou a criança, isso foi em São Paulo. Aí foi passear com o filho dele. Chegou lá na ponte do rio Tietê, ele subiu a criança naquela proteção da ponte e empurrou seu filho dentro do rio. Eu pergunto para você: você é pai? Nem o animal irracional faria isso. O animal irracional pula para salvar. Essa pessoa não tem nenhum tipo de empatia. Não tinha nenhum pingo, apesar da criança ter o seu DNA, mas ele não tinha nenhum tipo de sentimento, de emoção, de nada. Era uma casca. Era casca. Jogou o seu filho para morrer afogado no rio Tietê para se vingar da sua ex-mulher. Quanto custa o seu casamento? Qual é a importância que o seu casamento tem para você? Ah, pastor, eu não entendo muito bem ela. Não entende, mamãe, procura entender. Seu casamento é eterno. Ninguém pode falar assim: eu vou me casar, mas se não der certo, daqui 1 ano, 2 anos eu me separo. Não. O diabo está facilitando tudo para acabar com a família. Há um tempo atrás, se uma pessoa resolvesse se separar, ele tinha que ficar 5 anos desquitado. Então, a pessoa ficava 5 anos desquitada. Só depois de 5 anos ele poderia entrar com o papel de divórcio. Hoje, não chega. E quando chegasse o divórcio, o juiz, ele chegava diante do juiz, o juiz falava assim: olha, você já pensou bem o que você vai fazer? Porque antigamente a justiça entendia que a família era importante. Antes entendia que a família era importante. Então o juiz falava assim: olha, você está consciente? Porque esses 5 anos era para a pessoa pensar, refletir no passo que ele ia dar. Quando chegasse os 5 anos de desquite, aí então que o juiz chamava: ó, chegaram a alguma conclusão? Infelizmente não. Aí saía o divórcio, mas continuava o casamento lá registrado. Isso não era fim do casamento, era fim da união de corpos, mas não do casamento. O casamento é eterno. Tá dando para entender? E aquilo que é eterno tem um preço a ser pago. Você não escolheu essa princesa para estar ao seu lado? Ela vai envelhecer, ela vai ficar doente, ela vai ficar nervosa, ela tem um temperamento diferente do seu, mas aí com jeito você vai contornando a situação, você vai poder ouvi-la, você vai aprender com ela, você vai crescer junto com ela, porque cada um tem um temperamento. O sanguíneo, por exemplo, é explosivo, barulhento.
O sanguíneo, quando ele se levanta, ele sabe que a sua princesa está dormindo, porque ela foi dormir tarde, porque ela deixou tudo prontinho para o outro dia ela levantar, já está pronto isso, já está adiantado aquilo, já está adiantado aquilo outro. Aí, naturalmente, ela vai ficar um pouquinho mais na cama, mas o sanguíneo, ele vai lá para escovar o dente e está lá. Aí a mulher está lá na cama, já tentando virar para um lado, para o outro, para ver se não acorda, se aquele barulho não acorda ela. Aí quando ele sai do banheiro, pá, na porta. Aí quando ele vem, quando ele anda no corredor da casa, esse é o sanguíneo. Fleumático. Meu marido já trouxe a carne que eu pedi para você. Esqueci. Você fez aquele negocinho que eu pedi lá. Esqueci. Não tem problema não, esquenta não. Esquenta não. Eu tinha um rapaz que eu trabalhei com ele há muitos anos, 3 anos praticamente. Ele já tinha o apelido de Cuca Fria. A gente nem chamava pelo nome mais. Cuca Fria. Ele. Até ele olhar já foi embora, cara. Sabe por quê? É tão calmo, mas tão calmo. Para tomar um café, enquanto o outro já jogou o pão, já está lá, já estou indo embora já. Ele está lá. Você não tomou café até agora? Vai arrumar o cabelo 1h30 lá no... Tranquilidade. É o fleumático, melancólico. Ah, não, isso aí não dá para mim não. Isso aí não. Manda outro fazer, que isso aí não dá para mim não. Colérico, raivoso, vem de cólera. E a gente pode ver os temperamentos deles em cada um. Pedro, sanguíneo, ele falava na hora que tinha que ficar quieto. Colérico, Paulo. Melancólico, Moisés. Fleuma, Abraão. Então a gente cresce junto, aprendendo. Quanto custa o casamento para você? Qual o valor que o casamento tem para você? Não, aconteça o que acontecer, eu vou cumprir a minha palavra lá no altar, até que a morte nos separe. Então aí, senta, vê, ajuda, converse, abre mão. Às vezes o erro está na gente mesmo, que a gente não consegue ver. Mas quanto custa? Qual é o valor que tem um casamento para mim? Qual é o valor que tem o seu cônjuge para você? Qual é o valor que a sua esposa tem para você? Qual é o valor que seu marido tem para você? Qual é o valor que... Já estou acelerando para terminar. Qual é o valor que você dá para o seu Deus? Qual é o valor que você dá para a sua fé? Qual é o valor que você dá para a sua salvação? Qual é o valor que o céu tem para você? Então, se as coisas eternas têm valor para mim, então o que vai acontecer comigo? Dor e sofrimento. Meu filho me dá muita dor de cabeça, mas ele é meu filho. Vou cuidar dele até o final, vou ajudá-lo. Porque você tem que lutar com as emoções dentro dele e protegê-lo do que vem de fora. E às vezes entra até dentro dos quartos, através de pequenos aparelhinhos chamados celulares.
Quanto tem valor? Qual é o valor que nós damos? Eu vou encerrar. Nós estamos vivendo uma época de perdas. Então, os valores estão sendo perdidos. Esses valores. Bença, pai. Bença, mãe. Eu não vou falar para não constranger ninguém, mas está na hora de voltar ao tempo do... Lembra disso? Tá na época de voltar. Sabe por quê? Porque os valores estão sendo jogados no lixo. Os valores estão sendo jogados no lixo. E para não perder, há uma mensagem de Jesus para nós. Apocalipse 3:11. Eu já encerro por aqui. Apocalipse 3:11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E estamos vivendo em época de perdas. Mas vamos guardar o que nós temos. Guarde o seu casamento, guarde o seu filho, guarde a sua fé, guarde a sua salvação, guarde a sua comunhão com Deus, guarde aquilo que Deus te deu. Porque quando nós estamos dispostos a pagar o preço, existe uma recompensa. A gente não vai sofrer e nem sentir dor sem recompensar. Sabe o que ele disse? Eu acho que eu não notei aqui. Acho que eu não notei não. Mas ali, os técnicos ali já rapidinho acham. Se sofrermos com ele reinaremos. Aqui está a recompensa. Valeu a pena valorizar o seu cônjuge? Valeu a pena valorizar o seu filho? Valeu a pena você valorizar a sua fé? Valeu a pena você sofrer pela sua comunhão com Deus? Valeu a pena sofrer pela sua salvação? Para manter a sua salvação viva? Ser perseguido, ser taxado de tantas coisas, mas você sofreu, você enfrentou? Ah lá, qual é o versículo, qual é o texto? 2 Timóteo 2:12. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então, depois do sofrimento tem a recompensa. Vamos lá, eu encerro agora dizendo assim: a recompensa não chega antes da dor. Nunca espere recompensa antes da dor. Deu para entender? E eu posso citar um exemplo só para você e encerro. Tinha uma mulher que ela estava numa Olimpíada, maratona de 40 quilômetros, que acho que é 20 milhas, se não me falha a memória. Aí, acho que o mundo inteiro viu aquilo. As pessoas que já tinham passado na frente, sofreram, porque ela veio explicando que quando você chega no 10 quilômetros, você já começa a sentir dor nas pernas. Aí você ou para ou você segue em frente. Aí aquela mulher, todo mundo assistiu. A Olimpíada já tinha acabado. Mas ela foi assim, olha, o mundo inteiro viu aquela cena. Ela foi assim, olha, foi assim até cruzar a linha de chegada. Ela já estava com o corpo todo molhado. No meio desse esforço mental e físico, ela menstruou. O short dela estava marcado de sangue. O mundo inteiro vendo. Mas ela queria pagar o preço. Ela queria atravessar a linha de chegada para falar: você chegou. Eu quero dizer uma coisa para você.
você pode estar derramando sangue, você pode estar derramando lágrimas, você pode estar sofrendo, mas não desista, siga em frente, porque depois da dor vem a recompensa. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu paro por aqui. Vamos olhar a nossa casa de forma diferente. Interação. Amém? Se um filho está lá fugindo, vai lá e abraça ele. Vem cá, filho. Vem cá. Tem dia que, coitadinha, a Luá deve estar por aí, né? Tem dia que ela está brava, coitada, dos dentes nascendo, ela fica brava. Aí eu vou pro lado dela, eu já sei, tchau, dá uma. Aí eu tento brincar com ela de longe. Até, falou, ó, vou te levar lá fora. Aí ela, eu pego, vamos lá, dá uma voltinha. Então nunca deixe o Arthurzinho, às vezes ele está lá, triste, eu queria brincar. Aí eu largo aquilo que eu estou fazendo, aí ele vai aqui, ó, eu estou fazendo aqui, vamos fazer, vovô, um shopping. Aí ele pega um montão de tabuinha, vai cercando, e aí põe as coisas lá. Aí aquele shoppingzinho que ele montou de tábua de lixo assim, ficou lá em cima da mesa um tempão. Aí um dia chegamos lá, estava caído, aí ele colocou umas coisinhas lá dentro. Aí vovô, caiu tudo. Falei, deve ter sido um furacão, caiu, aí derrubou esse shopping. Tu nunca negue quando a criança vem perto de você. Eu queria isso, pai. Vai com ela, para ele saber que ele tem uma companhia, que ele pode contar com ela. Sua esposa precisa saber que ela pode contar com você. O seu marido precisa saber que ele pode contar com você. Seu pai precisa saber que ele pode contar com você, que é filho. E vice-versa. E vamos aí por aí afora. Porque olha, família é você. Não espere coisas vindo de fora, porque de fora só vai vir coisa ruim. Não espere vir coisa de fora, porque coisa de fora só virá para destruir a sua família, para destruir a sua interação familiar. Oh, Jesus, eu encerro. Amém. Vamos ficar em pé. Por favor, vamos ficar em pé. Atração, preço a pagar. Vale a pena pagar. Vale a pena enfrentar. Porque a recompensa nunca vem antes da dor. Guarde bem isso. A recompensa só vem depois da dor. Amém? Feche os seus olhos.